Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 2, áudio 8. Deus é o Alfa e o Ômega. A segunda verdade que Deus é, de eternidade a eternidade, é simplesmente outra maneira de dizer que ele é o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Quando as letras aparecem juntas nesse contexto, elas representam tudo o que existe desde o começo até o fim. Alfa significa o início, gênesis, nascimento, princípio, começo e ponto inicial. Quando falamos de ômega, a definição não é tão clara, mas significa término, ponto final, extremo. Talvez a definição de ômega seja mais vaga porque nós, humanos, estamos mais familiarizados com o que foi do que com o que será. Essa é a razão por que precisamos nos aproximar de Deus para ouvir seu conselho. Apenas ele foi ao limite de tudo o que conhecemos como tempo. Não existe ninguém como nosso Deus. O profeta Isaías nos diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 9 e 10. E a versão A Mensagem traduz o mesmo versículo do seguinte modo: lembrem sua história, sua longa e rica história. Eu sou o eterno, o único Deus que já tiveram e terão, incomparável, insubstituível, desde o começo, dizendo a vocês como será o fim, ao longo de toda a caminhada, revelando a vocês o que irá acontecer e encorajando-os, conheça tudo. Há muito tempo. Vou fazer exatamente o que me propus fazer. Deus declara o fim de uma coisa no começo. Ele declara o ômega quando o alfa acabou de ser escrito. Somos convidadas a olhar para trás e ver a sua fidelidade. Ele sabe como cada um de nossos dias irá terminar, quando ainda nem acabou de amanhecer. Durante muito tempo, agi às claras diante de vocês, relatando com antecedência o que iria fazer. E o fazia e estava feito, e era isso. Isaías 48, versículo 3, versão A Mensagem. Está concluído. Ele não deixou nada por fazer. Ele não será influenciado a mudar a sua opinião ou voltar atrás. Jesus foi sua resposta final. Então, me antecipei e comecei a contar a vocês o que estava ocorrendo antes mesmo de acontecer. Por isso, vocês não podem dizer: foi meu ídolo Deus quem fez isto, ou meu Deus esculpido favorito determinou isto. Vocês têm todas essas evidências confirmadas por seus olhos e ouvidos. Não deveriam estar discutindo o assunto? E isso foi só o começo. Tenho muito mais a revelar, coisas que vocês nem sabem que existem. Isaías 48, versículos de 5 a 7. Nosso Deus fala conosco no início para que não terminemos confiando em pessoas ou em coisas que são condenadas a nos desapontar e fracassar. Não devíamos estar falando sobre o que ele tem feito em vez do que temos feito? Não deveríamos ser mais familiarizados com o que o Criador prediz do que com as predições da sua criação? Ele continua dizendo: não se trata de uma variação de uma coisa antiga. É novo, novinho em folha. É algo que vocês jamais conseguiriam adivinhar ou sonhar. Mas, quando souberem que aconteceu, não poderão dizer: eu sabia disso desde o começo. Isaías 48, versículo 7, na versão A Mensagem. Resumindo, nosso Deus declara o fim no início. Em Cristo, Deus nos amou antes de nós o amarmos.
nos resgatou antes de cairmos, nos perdoou antes de pedirmos, nos vestiu de justiça antes de entendermos que estávamos nus e nos purificou antes de estarmos cientes da nossa sujeira. Deus chamou aqueles que eram inimigos, estrangeiros e desconhecidos de seus filhos e amigos e escreveu a história da nossa vida antes de darmos nosso primeiro suspiro. Eu desafio você a ver esse Deus incomparável como quem ele realmente é e começar a imitar seu Pai como uma filha muito amada e maravilhosa. Terceiro, Deus é o eu sou o que sou. A seguir, quero abordar eu sou o que sou. Em Êxodo 3, versículos de 13 a 14, lemos: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Eu tenho certeza de que Moisés devia estar pensando: que tipo de nome é esse? Imagine encontrar alguém e quando você perguntasse o seu nome, ele respondesse: Meu nome é Eu Sou. E quando você pedisse mais explicações, tudo que ele iria dizer basicamente fosse: Eu sou o que sou. Você poderia ficar confusa e com toda razão. Pense em como seria uma conversa. Oi, como vai você? Eu sou. Poderia parecer que você estava falando com ele enquanto se referia a você mesma. A confusão da nossa parte ecoa de volta ao conceito de nosso Deus como um, eu único que é completamente abrangente. Eu certamente não sou, eu sou o que sou. Somos mais corretamente descritos como eu sou porque ele é. Deus é o que ele é. Deus existe porque Deus existe. Eu não existo porque existo ou até mesmo porque meus pais tiveram um relacionamento. Na verdade, eu existo porque Deus existe. Ele é o criador de todos os espíritos vivos, porque ele é o eu sou o que sou. Eu posso dizer que estou em Cristo, que ele é o eu sou. Não acredito que entendemos de verdade quão poderosas essas 5 palavras são, porque, se entendêssemos, viveríamos com uma consciência diferente. O mundo irá tentar nos dizer quem Deus é, mas a verdade é que ele nos foi revelado em seu Filho. Deus deseja se revelar através de seu Filho e, nesse processo, revelar você. Certo dia, Jesus estava tentando ajudar seus discípulos a entenderem essa dinâmica, fazendo uma pesquisa entre eles que é narrada em Mateus 16, do versículo 13 a 18. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: Alguns pensam que é João, o Batista, outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu: E vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Versão A Mensagem. Você ouviu isso? Quando temos uma revelação de quem Jesus realmente é, então estamos em posição de ouvir quem realmente somos. Simão era, na verdade, Pedro. Ele não seria mais um pescador guiado pelos seus sentimentos. A partir daquele momento, seria um líder guiado pelo Espírito e uma rocha. Eu posso sentir a animação de Jesus à medida que continuava a falar em Mateus 16, do versículo 18 ao 19.
Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja, uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Versão a mensagem. Quando você sabe quem você é, sabe o que está disponível para você. A identidade da igreja e seu acesso à provisão do céu estão atrelados à revelação que ela tem de Cristo. Quando conhecemos a palavra, oramos a palavra e os céus ecoam sim e amém.